E aí, meus amigos atiradores de litro, mais uma vez eu venho aqui fazer um vídeo de atualização a respeito da minha Biman 13365 e contar a respeito de como eu utilizava ela antes, de quais as melhorias que eu consegui fazer nela, e agora, mais do que antes ainda, dizer com mais propriedade os relatos de uso prático que eu consegui com ela nesses últimos meses. Então vamos começar do início. Ontem ainda eu já fiz um vídeo sobre essa carabina e disse que ela era a minha carabina final, a minha carabina principal, a carabina que faz tudo. Por que que ela é a minha carabina que faz tudo? Como uma 13365 de fábrica, ela vem no calibre 5.5, que é esse cano aqui. Esse cano aqui está no calibre 5.5, eu guardo ele sempre lubrificado. Aqui eu tenho os carregadores e o ferrolho que eu preciso para operacionar ela no 5.5. Eu já fiz a mudança de cano tantas vezes que isso para mim é algo tão fácil e natural que eu acredito que eu não chego a demorar 5 minutos para trocar um cano do outro. O que que é chato? O que que é chato é que como uma luneta está no 4.5, mudar para o 5.5 muda algumas coisas, porém eu consigo sim fazer no 5.5 mapa de tiro, igual eu já falei em outros vídeos, como eu faço no 4.5. O que seria, de forma resumida, o mapa de tiro? Eu regulo a carabina, como exemplo, Promax, e depois de utilizar o Promax, eu regulo ela com o rifle dome, e eu anoto em algum lugar as coordenadas na torre da regulagem do Promax e depois a regulagem na torre para o rifle dome, e conforme eu troco os chumbinhos, eu só altero as coordenadas na torre da luneta da carabina e automaticamente ela está regulada para aquele chumbo. Às vezes ocorre sim de dar uma diferença, mas é coisa de 1 ou 2 cliques para um lado ou na vertical e já está resolvido. No 4.5 essa regulagem ficou mais assertiva. Geralmente quando eu faço as coordenadas na torre é certeiro. Outra coisa também, no 5.5, o que que essa carabina me fornecia no 5.5? No 5.5 eu sempre achei ela meio xoxinha, ela meio fraquinha. Porque, como ela vem com válvula reguladora de fábrica, ela não é uma carabina tão voltada para a potência como as outras versões dela de fluxo direto. Essa é uma versão mais voltada para precisão. E para precisão, ela vem com a válvula reguladora ali na casa dos 110 bar, ou talvez menos que isso. Pode ser que seja menos que isso. Por que pode ser que seja menos que isso? Porque essa carabina, na casa dos 18, talvez 20 joules, ela me entregava uma autonomia excelente com o Promax, ali na casa dos 50 ou 60 disparos. Sim, é uma autonomia muito boa. É óbvio que se eu quiser mais joule, eu tenho que torcer mais a mola do martelo e extrair mais joule dela. O Promax, nessa faixa de velocidade, que é uma energia baixa, entrega muita precisão. Porém, a precisão absoluta eu consegui com ela em menos velocidade ainda, na casa dos 17, 16 joules. Como eu também falei no vídeo de ontem. Sim, era o meu uso, ela ficava muito silenciosa nessa faixa de velocidade, porque, obviamente, o chumbo sai bem mais devagar. E querendo ou não, a precisão dela era absurda. Ainda que existisse a curva balística, era uma curva bem previsível. Bem previsível. Porém, aí se eu trocasse chumbinho, colocasse um chumbinho mais pesado, na casa dos 18 GR, como esse, aí sim, eu precisaria inevitavelmente extrair mais potência dela para que ela possa jogar esses chumbinhos com uma precisão decente. E por que também eu deixei esses chumbinhos bem mais pesados aqui? Assim como uma carabina das versões mais atualizada, ela consegue sim disparar ali na casa dos 35, 40 joules, porém não tem receita mágica, é baixa autonomia. Dos 50, 60 disparos regulados, ela cai ali para os 30, 35 disparos regulados, que ainda assim, para uma arma de campo, é mais do que suficiente ao meu ponto de vista, para o meu uso. Aí no final do ano passado eu consegui o cano 4.5 de segunda mão, mas veio em muito boas condições, também junto com ferrolhos, carregadores, todas as pecinhas necessárias para operar ela no 4.5. E de cara no 4.5 já notei umas mudanças bem boas. O primeiro chumbinho que eu usei no 4.5 foi o Rifle Round. É um chumbinho leve e praticamente na mesma regulagem do Promax ali na casa dos 18, 20 joules,
Essa carabina, ela entrega uma precisão fantástica. Agrupamentos absurdos ali na casa dos 30, 35 metros, sem falar que um disparo em linha reta praticamente com ela vai longe. É a casa de 35, 40 metros, é praticamente em linha reta. A curva balística que eu tinha no 5.5 e que de certa forma eu já estava até acostumado, meio que ficou inexistente no 4.5. É óbvio também que o que eu perco no 4.5? O chumbinho é mais leve, tem mais variação com o vento. A energia, obviamente, é muito menor no ponto de impacto, se for comparar com o chumbinho 5.5, mas o 4.5 tem outros fatores também. Como, por exemplo, a vantagem é a curva balística, muito menor. A minha autonomia dos 60, 50 disparos saltou lá na casa dos 90, 100 disparos, é óbvio que dependendo muito da regulagem de mola do martelo. E quanto mais leve eu deixar, maior a minha autonomia. E eu consigo, com uma autonomia de mola bem leve, algo na casa dos 100 disparos regulados ou mais de 110 disparos úteis usando um chumbinho bem leve, considerando a distância de 30 metros e para disparos numa precisão absurda, assim como eu relatei no vídeo de ontem, que sim, é mais ou menos a faixa que eu mais uso esta carabina. E mesmo nos 30 metros, ali na casa dos 15 joules, eu consigo meio que operacionar com todos estes chumbinhos. E um pouco mais potente, na mesma faixa que eu usava o Pro Max antes, eu consigo, acreditem se quiser, usar o Slug. Esse Slug é levezinho, porém a vantagem do 4.5 o Slug no 4.5 tem um coeficiente balístico muito bom, então um tiro praticamente em linha reta na casa dos 20, 22 joules é garantido praticamente com Slug. Existe sim uma compensação, mas ela é mínima, mesmo na casa dos 50 metros com Slug 4.5. Disparos na linha dos 100 metros com Slug no 4.5 é extremamente eficiente. É óbvio, não vou ser maluco de dizer que o Slug agrupa melhor que um chumbinho pellet como esse. Ele não agrupa também, mas é um agrupamento digno para você ter uma precisão bem decente na casa dos 100 metros. Outra coisa muito importante, já que eu tenho agora uma curva balística menor, uma precisão melhor, melhor autonomia, o que mais que eu posso dizer sobre essa carabina? De fato, ela se tornou a minha carabina padrão, uma vez também que os chumbinhos no 4.5 tem, a princípio eu posso usar chumbinhos premium com praticamente metade do preço que eu usaria no 5.5 pela questão de quantidade, isso também é um fator relevante, e eu posso brincar à vontade com a minha carabina de pressão sem se preocupar muito. Tá certo também que se eu tivesse só essa carabina, ou se eu tivesse qualquer outra Spring no 4.5, uma lata dessa daria fácil para 3, talvez 4 meses de uso. Porém eu tenho vários modelos de chumbinho, então geralmente eu pego um pouco de um pouco da outra, um pouco de um pouco da outra, e é aquela coisa, como eu fiz o mapa de tiro, eu posso brincar à vontade mesmo. Eu já falei, às vezes até uma opinião um pouco radical em outros vídeos, não adianta nada eu ter uma 5.5 fodona e ficar usando nela chumbinho de entrada. Uma vez que os rifles bons, os chumbinhos que fazem agrupamentos realmente legais do modelo rifle, eles custam na casa ali dos 75, talvez até 85 reais, no caso desses daqui, sendo que no 4.5 custam também, mais ou menos a mesma coisa, mas é aquela, vem no dobro da quantidade. E para um disparo efetivo ali na casa dos seus 50 metros que seja, é óbvio que eu geralmente atiro uma distância bem mais baixa que essa e com muito menos energia, porque já que eu encho na bombinha eu faço cada tiro sim, vale a pena, ainda que seja para recreação. Salvo que essa carabina tem uma autonomia no 4.5 absurda. Mas como eu encho na bombinha, eu faço os disparos valerem a pena. E sim, o 4.5, nesta questão de aproveitamento de energia, me atende muito mais. Outra vez também que, usando a mola do martelo leve, ou ainda que seja no começo dessa faixa azul aqui, que está na casa dos 20 joules aproximadamente, sim, para o 4.5 é uma energia muito boa. Dependendo do chumbinho, neste joule na boca do cano, ele já fica próximo ali da casa dos 300 metros por segundo, acredito eu. Então sim, chumbinhos às vezes um pouquinho mais pesados, com um coeficiente balístico bom, ainda nessa faixa de energia, são mais interessantes no 4.5 que no 5.5.
Então é isso aí, meus amigos. Foi um vídeo um pouquinho mais breve, só comentando atualizações sobre a minha carabina. Teve um rapaz que comentou no vídeo anterior que essa carabina não é lá grandes coisas assim, não. Tá, se a tua é melhor, que Deus te abençoe. Porém, essa carabina realmente, de fábrica, ela não é lá grandes coisas, é uma carabina bem mediana. Porém, graças a essas melhorias, graças a esta luneta maravilhosa, graças à prática de uso, sim, na minha mão ela faz milagres, na minha mão ela é sim uma carabina maravilhosa. E é isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus, até mais.